Oi, gente. Esse é o quinto vídeo de uma série que fala sobre os mitos que assombram a higiene natural infantil. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o mito que diz que para praticar a higiene natural infantil é necessário ficar o tempo todo olhando para o bebê. Para várias pessoas já que eu conversei sobre a higiene natural infantil, assim, logo no começo, quando eu pergunto se a pessoa conhece e tudo mais, ainda mais quando fala dos sinais, né? A pessoa já fala, mas eu não tenho condição de ficar olhando o tempo todo pro bebê. E assim, a gente fica olhando o tempo todo pro bebê para saber a hora que ele vai querer dormir, que ele vai precisar dormir, que ele vai sentir sono. A gente não fica olhando o bebê o tempo todo. A gente fica olhando o bebê o tempo todo para saber a hora que ele sente fome? Não. A gente segue os sinais, não é? Quando o bebê começa a dar uma coçadinha no olho, abrir a boca, então ele tá com sono. Ou quando o bebê mama, que ele começa a fazer, né, abrir a boquinha de lado, ele tá com fome. E para a higiene natural infantil, é assim, aliás, né? Tem ainda um plus, porque você pode seguir os sinais. E para falar, por exemplo, do sinal do cocô, só um pouquinho. Imagina o que seria um sinal de cocô. Imagina que você tá com vontade de fazer cocô e não tá conseguindo. É um gesto de fazendo força, né? Às vezes uma encolhidinha lateral, uma franzidinha. O bebê às vezes faz, bota a língua pra fora, faz assim. Uma vez eu vi um bebê na rua, ele tava um dia de muito calor e ele tava com roupa assim, calça comprida, blusinha comprida, e o elástico da calça tava apertando, dava pra ver que tava aquele, né? E eu olhei o bebê tava assim, ó. 99,99% de chance dele tá querendo fazer cocô. Porque é muito claro. Então, para praticar higiene natural infantil, você pode seguir os sinais e você pode também usar os momentos oportunos. Por exemplo, toda pessoa quando acorda faz xixi. E o bebê, como é uma pessoa, faz xixi também. Então, quando o bebê acordar, coloca ele para fazer xixi. Ele vai fazer xixi. De qualquer jeito, ele vai fazer xixi quando ele acordar. Só que fazendo na fralda, a chance dele não esvaziar totalmente a bexiga é muito maior. Proporcionando a posição fisiológica, anatômica, que é de cócoras, o bebê vai esvaziar totalmente a bexiga, né? Por exemplo, geralmente o bebê quando tá no sling, no carrinho, a não ser bebê menor, conforme o bebê vai crescendo, a bexiga vai ficando maior e tal, a tendência é no sling, no carrinho, no bebê conforto, ele não fazer. Mesmo porque fica difícil. Né? Imagina você tá ali embalado, tipo numa sacolinha mesmo, né? Pensando no sling ou nos carregadores, né, ergonômicos. Fica difícil de fazer e tal, né?
na cadeirinha do carrinho, do carro também. No carrinho também, né? Porque assim, apesar de eu não uso carrinho, acho que eu usei uma ou duas vezes, é horrível. E também não dá pra andar nas ruas com aquilo. As ruas não permitem esse acesso. No carrinho fica aquele cinto, né, também, pressionando o bebê. Então a tendência é o bebê não fazer nesses momentos. Então, da mesma forma que a gente não faz xixi antes de sair de casa. Vai, eu vou até o mercado e vou voltar. Eu faço xixi antes de ir, pra não ficar com vontade de fazer xixi lá. Faço xixi, tomo água. A mesma coisa. Levo o bebê pra fazer xixi também. Toma água também. E aí, nesse caminho, ele não vai fazer no sling. Na volta, se você tirar ele do sling, pode ser que ele faça, mas assim, conforme o bebê vai ficando maior, mais tempo ele consegue, a bexiga dele retém, e aí mais tempo ele fica sem fazer xixi. Mas a tendência é ele não fazer, e aí quando chegar em casa você coloca ele pra fazer xixi. Então são 2 momentos oportunos, 3, né? Ao acordar, antes dessas formas de carregar, né, o bebê, que a tendência é ele não fazer, antes e depois, então já são 3 momentos oportunos, antes de dormir. 4 momentos oportunos, que não precisa você seguir sinal. Então, tá vendo? Você pode praticar a higiene natural infantil sem seguir sinal. Mas o cocô é quase difícil, é quase impossível, assim, de você não perceber o sinal se você tiver com o bebê, né? Vai precisar olhar o bebê. Precisa estar um pouco presente com ele. Então é isso. Não precisa ficar o tempo todo olhando para o bebê para praticar a higiene natural infantil. Beleza? Se tiverem dúvida, comentem. E se tiver alguma mulher gestante ou família com um bebê que use fralda ainda, e se você estiver gostando do que eu tô falando, compartilha, que aí essa informação pode chegar a mais famílias. Porque higiene natural infantil é o que a gente sempre teve. E as fraldas descartáveis e essa forma de lidar com a evacuação dos bebês, a gente só tem há algumas décadas, né? E veio com a introdução das fraldas descartáveis. Essa ideia de que o bebê não precisa de auxílio. Essa ideia de que é só colocar a fralda descartável no bebê que você não precisa se preocupar com mais nada em relação às evacuações dele. E não é. O bebê nasce, ele emite sinais, ele emite vários sinais, né? E aí a gente atende. É assistência. É atender o bebê. A gente tá falando sobre atender o bebê. Atender o seu sinal. Auxiliá-lo. Cuidado. Beleza? A higiene natural é irrefutável. Não há nada que desabone a higiene natural infantil. Enfim, traz muitos benefícios. Então, se puder, acho que só não vai conseguir praticar a higiene natural infantil mesmo quem não consegue estar com o bebê, quem não consegue dar atenção pro bebê. Por exemplo, numa creche, 2 pessoas, sei lá, cuidando de 14 bebês. Elas podem usar o momento oportuno também, mas vai ter sinal que vai ser mais difícil de pegar, entende? Então precisa ter, assim, um pouco de presença, assim, tá bom? Vamos conversando. Valeu, tchau!